Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de junho de 2018. O catarinense que participou da nova descoberta da ciência. Parte 01. Há pouco menos de um mês, o mundo da ciência foi sacudido pelo anúncio da descoberta de um estado da matéria além do sólido, líquido, gasoso e plasma que aprendemos na escola. É um fenômeno difícil de explicar e mais difícil ainda de entender, mas que pode resultar em materiais supercondutores com aplicações no dia a dia, desde transmissão de energia até computadores com capacidade de processamento infinitamente superiores aos atuais. Entre os americanos, austríacos e alemães da equipe que conduziu os experimentos, há um único brasileiro, Germano Oio Júnior, catarinense de Taiópolis, atualmente pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da USP em São José dos Campos, SP. Na entrevista a seguir, o físico fala sobre a participação no processo e como faz para conciliar os afazeres de cientista com o trabalho voluntário que realiza em escolas por meio do Instituto Rambo Gil para a Conservação da Biodiversidade. Aos 57 anos, casado, sem filhos por opção e desapegado dos bens materiais, quando não está congelando átomos por aí, é quase certo que ele estará no meio do mato na região de Guaramirim protegendo alguma espécie ameaçada. Como um sujeito de Itaiópolis nascido, aluno do ensino médio e fundamental em escolas públicas, vai parar em um avançado instituto de pesquisa? Desde os 11 anos eu tinha o sonho de ser cientista. Acho que o que motivou foi eu estar assistindo com meu pai a chegada da nave Apollo 11 à Lua em 1969 e lembro muito bem, eu tinha 9 anos. Na escola, gostava de ler bastante, embora nunca tivesse visto como era o trabalho de um cientista porque em Itaiópolis não existia. Qual foi a reação de seus pais quando o senhor disse que queria ser cientista? Meu pai teve um AVC quando eu tinha 3 anos e ficou bem debilitado, nunca o ouvi falar. Mas sempre fui muito estimulado a estudar. Diziam para mim: se você quiser ser alguém, tem que estudar. Venho de uma família de agricultores. Passamos por muitas dificuldades, então estudar era um jeito para tentar sair da miséria, digamos assim. Chegou um momento em que minha mãe tirava leite de vaca e eu o entregava nas casas, a gente vivia disso. Com a morte do meu pai, quando eu estava com 12 anos, a gente teve que se esforçar bastante para vencer as adversidades. No que consiste a descoberta da equipe de pesquisadores da qual o senhor é um dos integrantes? A gente conseguiu observar um novo estado da matéria e também um novo tipo de ligação química, uma maneira de os átomos se ligar que ninguém tinha observado antes. Todo mundo está habituado com os estados da matéria sólido, líquido, gasoso e plasma. Descobrimos que, em condições extremas, há um estado diferente. Esse estado é chamado de polarons de Rydberg e é criado em temperaturas extremamente baixas, por isso que se diz átomo frio. Participei da preparação dos feixes de lasers para aprisionar os átomos e resfriá-los para obter a condensação de Bose-Einstein em fase da matéria formada por bósons partículas a uma temperatura muito próxima do zero absoluto. São temperaturas tão baixas que só existiram no início da formação do universo. Nessas condições, a matéria exibe um comportamento puramente quântico, com propriedades mágicas. Os Espíritos esclarecem Allan Kardec no livro dos Espíritos sobre a matéria 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento.
só Deus o sabe. Entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade. 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos, entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. 22. A que definição podeis dar da matéria? A matéria é o lhame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Comentário de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar a fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria e matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão, e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. No livro A Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, de Paulo A. Ferreira, o espírito Sir Maclay, que viveu no país de Gales de 1837 a 1891, sendo estudioso de ciência e de espiritismo, esclarece em duas mensagens que sintetizamos: foram mostradas a existência de 7 campos fundamentais e o gravitacional, o eletromagnético, o das forças forte e fraca, o mental, o fluido cósmico universal e o amor divino, em contraste com os 4 campos fundamentais da física. O campo eletromagnético foi chamado de éter, porém, esse éter não é o mesmo do século passado, não estando em conflito com a ciência atual. Foi dito que o perispírito é constituído de fluido e antimatéria que, como veremos adiante, devido à sua baixa densidade nas proximidades da Terra, se comporta como um fluido semimaterial. O fluido cósmico universal, com sua força vital associada, é outro dos 7 campos de importância fundamental em nossos estudos. O ectoplasma também é formado de fluido, nas materializações, se assemelha a um tecido como filó. Deve ser entendido que o termo materialização aqui não significa criação de matéria, mas revestimento de corpos espirituais pelo ectoplasma, dando a ilusão de um corpo material. A materialização permanente seria realizada pelo transporte de corpos materiais de outro local remoto, por efeito túnel, ou de transporte de átomos ou pedaços de matéria para a montagem do corpo no local.
Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.